Olá, tudo bom? Bom, hoje eu vim falar sobre as mudanças, né? Porque em alguns momentos já na minha vida eu ficava um pouco confuso com as mudanças do baralho cigano, né? Porque a gente tem muitas cartas que representam isso e eu nunca consegui entender direito as nuances, né? Qual era a diferença entre elas, né? Que tipo de mudança a gente estava falando. Então eu separei algumas aqui e a gente vai conversar sobre isso, né? Então, por exemplo, o caixão e a foice, né? Que tipo de mudança é a mudança do caixão, né? Então, para mim, enfim, a raiz dessa carta, né, como eu pego a base da escola europeia, é o encerramento. Ótimo. Então, vai falar de encerramento. Porém, claro que algumas coisas que a gente realmente encerra, acabou. Mas sempre quando a gente encerra, tem alguma coisa que vem depois, né? Que é a famosa transformação. E pelo menos eu tenho muito isso claro pra mim, né? As coisas elas vão se encerrando, algumas coisas não voltam. O Caixão fala exatamente disso, daquilo que a gente tem que abandonar, daquilo que tem que ir embora já, né? Então a gente abandona aquilo que tem que ir embora e aí de repente uma nova coisa se abre. É que nem as estações do ano, né? Sei lá, o inverno vai acabando e ele vai dando espaço pra. Acho que é a primavera que vem depois. Mas ele abre espaço pra outra estação chegar. Então, o cachorro pra mim é muito isso, assim, essa transição como se fosse uma nuance mesmo, uma coisa, uma fusão, né? É uma coisa que acaba devagar e abre espaço para uma nova coisa começar. E o caixão pra mim é uma mudança natural, assim, não é uma coisa que você tem que fazer. Ele vai acontecer. É uma coisa que vai acontecer assim naturalmente, vai morrendo aos poucos e depois vai se abrindo para um novo começo, né? Vindo dessa perspectiva de que tudo que acaba assim uma hora abre espaço para um novo começo, né? Então o caixão tem essa coisa da morte, né? Das coisas que vão morrendo naturalmente, aquilo que tem que ir embora já vai e é inevitável. E aí depois um novo nasce. Diferente da foice. A foice, ela tem a ver com mudança, mas a mudança dela, ela é mais bruta, ela é um corte, né? E por ser foice, é uma mudança que você tem que fazer. Isso se outra pessoa não fizer, dependendo das cartas ao redor, né? Pode ser que outra pessoa faça esse corte. Mas é um corte que você tem que fazer. Então é uma situação que, meu, não tá dando mais, assim, você não tá mais aguentando, uma hora você vai ter que fazer o corte. Ou então quando a carta sugere que você faça o corte. Mas não é alguma coisa que diferente do caixão, não acontece naturalmente, do meu ponto de vista, né? A foice é algo que você tem que fazer, é uma coisa que é mais bruta e ela também pode até ser que você tenha que cortar antes do encerramento natural, que aqui fala do encerramento natural, pra mim, né? Encerramento natural, então é uma coisa que você tem que cortar, uma coisa que ou pode ser que aconteça, né? Que vai acontecer e de repente isso se não aconteça mais de repente, assim. Mas a princípio, né, na base, na estrutura que eu conversei com vocês no último vídeo, é algo que você tem que fazer, um corte que você tem que partir de você, né? E aí é uma coisa que você elimina da sua vida e do meu ponto de vista também acho que tudo que a gente corta, a gente alguma outra coisa nasce, assim, a gente nunca fica sem nada, assim, sempre tem uma mudança ali, uma transição. Aí tem as mudanças também do navio e da cegonha, né? A cegonha, ela algumas pessoas veem como mudança, né? Eu também, dependendo do momento, eu vejo como mudança. Então eu vou falar dessa característica dela, tá? Mas ela tem outras. Então a cegonha ela é uma ave migratória, então é uma mudança de um lugar para outro. Simples, né? E é externo, né? Nunca é interno. Não é você vai mudar, enfim, de um estado de alegria para tristeza, enfim, não tem essa mudança interna. Ela é externa. E o navio também é uma mudança externa, né? Só que qual a diferença das duas, né? Tipo, a externa, mudança externa, mudança externa. A cegonha, pra mim, ela é um pouco menos do que o navio. O navio ela é mais intensa. Então, por exemplo, na cegonha, por exemplo, seria uma mudança de trabalho. Né? Você sai de um trabalho e vai para outro. Já no navio, é uma mudança diária, né? Porque o navio também tem essa coisa de desbravar, de descobrir, de ir para novos caminhos, conhecer novos continentes e etc, né? E a cegonha não, ela migra, ela é bem objetiva, né? Então,
A cegonha, pra mim, ela é uma mudança, mas é uma mudança um pouco menor. É que é uma mudança de realmente. O navio fala um pouco da saudade, da partida, né? De deixar saudades e tal. Então é isso, é uma partida assim bem radical. E ela acontece devagar também, ela não é muito rápida, não. A cegonha ela tem a pegada da foice, que é uma coisa de surpresa, né? Ela aparece de surpresa na primavera lá, né? Na Europa. Então a cegonha ela tem uma coisa também de surpresa, tá? É um pouco mais rápida. E aqui é uma transição lenta, mas ela é profunda também, né? Quanto mais lenta, mais profunda. Então é isso, é uma coisa que vai mudando toda a sua vida, assim. É uma mudança bem radical, bem profunda, né? Daqui é uma mudança, mas sei lá, uma mudança de casa, uma mudança um pouco mais. É, menor do que, né? Não é tão radical assim. É radical, sei lá, essa aqui é uma mudança de casa, que é uma mudança de país, por exemplo, né? Então eu vejo dessa forma essas mudanças, né? Aí eu peguei duas cartinhas também que tem um pouco a ver, né? Tanto, não sei se tanto, mas que nem o navio, as nuvens. As nuvens, ela é a catástrofe, né? Tipo, é onde tudo tá escuro, nebuloso, você não enxerga nada. Mas tem uma característica da nuvem que eu acho interessante, que pelo menos da minha perspectiva, né? Tá aquele nevoeiro assim, você não enxerga nada, tá tudo uma bosta. E aí, só que assim, a nuvem ela é passageira também, ela não fica lá pra sempre, né? Então tem essa coisa dessa confusão, dessa coisa obscura passando por cima da sua vida, mas depois vem o sol, né? Depois da tempestade vem o sol. Então tem um pouco dessa transição, dessa mudança do meu ponto de vista, tá? E obviamente de acordo com as cartas em volta, mas tem um pouco dessa mudança, de tudo tá uma porcaria, mas assim, com o tempo pode ser que demore muito ou não, mas as coisas elas clareiam depois, né? Ainda mais quando a gente tem luz, né? Quando a gente tem essa nossa luz, o sol, nosso sol, né? E energia também para mudar isso. E tem também da Lua. A Lua é muito complexa essa carta, mas também algumas pessoas usam como mudança. E às vezes eu também uso. Então, qual é a mudança? A mudança da Lua é a mudança de ciclo, né? Então, né, ela tem as fases dela, então você vai mudando. Só que a mudança dela é uma mudança cíclica e ela é uma mudança mais emocional, né? Que ela também fala de emoções, então é uma coisa mais interna. Mas também é uma mudança, é uma coisa que se repete para mim, porque a Lua ela tem os ciclos, mas sempre é a mesma coisa, né? E a gente é meio que previsível, né? Depois da lua minguante vem a lua nova. Então talvez fale de uma mudança assim pequena na vida da pessoa, no emocional dela, na forma como ela enxerga as coisas, ou então alguma coisa, alguma emoção ali, ou alguma crença, alguma coisa que fica se repetindo, assim, que fica dando voltas, né? E a pessoa não sai disso, tá? Enfim, mas eu uso pouco, assim, realmente quando uma combinação de cartas me desperta esse significado de mudanças da lua que eu realmente uso. Mas ela também fala por conta da mudança de ciclos e fases que a gente tem, né? Então, às vezes a gente tá mais alegrinho, mais tristinho e é normal. Completamente normal. É isso aí, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhem, comentem, vamos conversar sobre. Adoro, eu sempre aprendo muito com vocês também. E é isso aí. Espero que esse vídeo consiga atingir pessoas que estejam precisando dele e que ele sirva de uma forma bem bacana para acrescentar no conhecimento de vocês. É isso aí. Um beijo, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.